A realidade é que há muitos ambientes que proíbem ou restringem o uso de ferramentas como o ChatGPT. Mas será que isso de fato impede realmente a produtividade? Ou apenas os faz recorrer à IA na surdina sem qualquer supervisão ou diretriz? E para falar sobre esse tema, eu trago aqui o Nicolas, sócio, líder de tecnologia da Bravend, e eu já vou te perguntar de bate-pronto, Nicolas. O uso clandestino da IA, do ChatGPT, está ajudando ou sabotando as pessoas nas empresas? Depende do ponto de vista, né? A gente tem muito contexto. Se a gente usa de forma imprudente, né? Se a gente não usa de uma forma prudente, pode sabotar, né? O uso clandestino. Por quê? A gente pode estar usando a padaria. Você coloca lá, eu quero saber quanto que o faturamento, vezes isso, vezes aquilo, da padaria do seu João, e qual que é o DRE, qual que é a margem líquida disso. Você já deu uma informação para o ChatGPT. A mesma coisa numa grande empresa. Você está aí na grande empresa perguntando como eu posso modelar meu treinamento, meu roteiro do meu vídeo estratégico de um novo produto, de uma nova frente de uma área. Você deu o insumo para o ChatGPT. O ChatGPT ele aprende com cada informação que você... né? Quando a gente usa a licença gratuita, por exemplo, cada informação ele aprende com você. Né? E o uso clandestino traz isso, né? O pessoal não está preocupado se está na licença paga, ele não está preocupado se ele está no ambiente, né, do chat temporário, por exemplo, que, né, só a Premium oferece, por exemplo. Então, esse é um dos impactos que pode gerar. A IA aprender, e aí se é o concorrente, por exemplo, vai lá e pergunta: como que é o tal informação do meu concorrente? E se você forneceu para a IA te responde de alguma forma, porque ela está aprendendo, né? Tem um processo de aprendizagem dela, que nas suas versões gratuitas, e normalmente as pessoas estão usando, ela aprendeu e fornece para as outras. E você fala que a questão da imprudência, Nicolas, é quando eu pergunto para a IA algumas informações onde vai contra a ética, vai contra valores, vai contra a essência, a cultura da organização, e a gente começa a passar por cima de uma barreira que de fato não deve ser passada. Sim, toda a informação que, além de ética, prudência e tudo mais, é tudo que você leva para IA, seja confidencial, uma relação, por exemplo, eu quero uma dica da IA para um feedback. Só que se você contextualiza a sua realidade, você coloca nomes, dados sensíveis, por exemplo, você pode prejudicar a empresa, né? Como já aconteceu, né? Não é o caso mencionar aqui, mas aconteceu com uma grande empresa que foi lá e que pediu ajuda num projeto, e aí daqui a pouco vazou na mídia que tal empresa estava com um projeto novo de uma tecnologia e estava lá disponível, que, né, as pessoas perguntando seus concorrentes no mercado, estava lá disponível. Então, foi uma questão sigilosa de produto, por exemplo, mas pode ser, eu contando algo da minha família, eu contando algo de um negócio muito menor, dando exemplo de, como que eu falo para minha mãe e tal coisa, só que você põe os nomes, então aí ela está aprendendo. E aí isso pode ferir, sim, se você expõe alguma informação que a pessoa não deixou. Por exemplo, meu amigo me disse tal coisa, como que eu ajudo ele? Não sei, só que seu amigo, você falou o nome. O Marcel falou tal coisa, que tá com o problema da esposa dele, falei o nome da esposa, então tudo isso é um risco, entendeu? E aí pode ferir ética, pode ferir, né, uma série de coisas ali e prejudicar. E é interessante o que você falou, Nicolas, eu quero agora conectar com relação a risco, né? Sim. Porque qual é o impacto desse risco que pode gerar nas empresas? Né? Seja para a empresa, seja para estudante ou qualquer pessoa que confie cegamente também nessas respostas, e eu vou até um pouco além. São pessoas que às vezes não sabem como utilizar essa resposta a seu favor e acabam cometendo erros gravíssimos, né, que pode gerar diversos prejuízos nas organizações. Os riscos são inúmeros, principalmente quando a gente pensa que a IA, ela, né, por mais que é uma inteligência artificial, ela não deve ser levada como uma inteligência isolada. Ela é informada, ela aprende com muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um crivo técnico. Então, você pede, por exemplo, né, eu sou um engenheiro e eu quero que ele me faça um cálculo. Só que se eu não sei o conceito daquele cálculo por trás, aí ela pode errar. Por quê? Porque alguém pode ter, de forma
às vezes não intencional ou intencional, dito para IA em algum momento ela se adaptou. Por exemplo, esses dias eu estava lá e tem fórmulas no Excel que são complexas e a IA te ajuda, né? Eu pedi lá uma fórmula e ela fez errado. Mas como assim ela fez errado? Ela é inteligência artificial. Ela fez errado e eu informei ela que estava errado. Só que se eu não necessariamente dediquei 1 hora para elaborar aquela fórmula, porque a IA faz em poucos segundos um processamento muito maior. Então, o que aconteceu? Eu falei, tá errado, você não tá olhando para isso e isso, você não usou de forma adequada. Então, falando um pouco mais de risco nas empresas, por exemplo, você vai lá e pega, eu quero construir um roteiro para um vídeo, eu quero construir um storytelling educacional, eu quero construir uma proposta, por exemplo. E aí ele começa a falar um monte de coisa, você não faz uma curadoria, é um risco grande, é um risco para o negócio, você promete algo que você não pode cumprir. Se você não olha assim, copia e colei, não, é uma IA. A IA é maravilhosa. Depende, a gente tem que saber usar de forma coerente com o negócio, com a realidade. Então a gente não pode assim, né? Até tinha um professor que ele falava, você não pode usar IA, a IA vai te engoecer. Não é esse o ponto. O ponto é você tem que estudar, você tem que entender. A IA te potencializa, a IA te ajuda como que eu faço esse caminho mais rápido? Mas você sabe os caminhos, você sabe que aqui não vai, ali não vai. Então, os grandes riscos é você só acreditar aquilo como uma verdade absoluta, tudo que você pede, seja uma conta, seja um desenho, um desenvolvimento que você queira fazer. Eu quero fazer um programa. Eu sou programador, eu quero fazer um programa. Eu vou lá, faço um código em Python para mim, com uma segurança XYZ, tal. Ele te dá, você imputa lá e entrega para o cliente. Beleza, rodou? Rodou, mas realmente estava com uma criptografia adequada? Não estava. Então, assim, o mais importante e o risco é você levar tudo como uma verdade absoluta e só Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o grande risco. E aí aquela questão, puxa, indiferente da complexidade do que eu pedi para IA, eu preciso ter um conhecimento técnico daquele assunto, até para fazer uma curadoria e entender, puxa, isso faz sentido, não faz sentido, e a gente colocar o nosso jeito de fazer, né, em cima disso. Sim. E aí, trazendo essa provocação para você que nos assiste no canal, como é que você tem utilizado a inteligência artificial a seu favor? Né? Como o Nicolas aqui falou, não é um copiar e colar. A IA te mostra ou te direciona na forma de pensar, mas a sua expertise, o teu conhecimento que você coloca em cima é fundamental. Nicolas, olha que interessante aqui um estudo da Fishball mostra que 43% dos profissionais que já usaram a IA no trabalho e usam muito isso sem informar os seus gestores. Além disso, uma matéria da Tecmundo apontou que um professor ficou muito irritado ao descobrir que o trabalho do aluno foi feito com a ajuda do ChatGPT. Então, nesse sentido, o que você entende que a IA pode aumentar a produtividade, o quanto que a IA, o ChatGPT, facilita a tarefa e o quanto pode travar o desenvolvimento da criatividade e o pensamento das pessoas? Bom, Marcel, ela pode potencializar muito quando a gente olha para ela como um assistente inteligente. Né? A gente podia até ter esse nome assim, um assistente inteligente. Por quê? Ela tem uma capacidade de processamento muito veloz. Por exemplo, eu preciso ler um livro para amanhã. Você consegue ler? Até consegue. Depende de quantas páginas e quantas horas. A IA te traz um relatório. Mas, por exemplo, você colocou lá um PDF na IA, ela te trouxe um relatório, você entendeu qual que é o propósito do livro antes? Você só vai levar aquilo como verdade? Questiona ela. Com que base? Por que você disse isso? Me apresenta por quê. Ou, por exemplo, você está fazendo um TCC, né? Trazendo o exemplo do trabalho. Você está fazendo um TCC. Você precisa do embasamento técnico. Normalmente o embasamento técnico ele é de livro. Então você pesquisa um livro e traz ali, no livro XYZ ali, como que eu coloco um exemplo de um case real? Ele traz. Aí o que você faz? Você faz o depara. Vai lá no livro, página tal, que ele vai te fornecer e vê. Tá escrito? Tá escrito. É exatamente isso? É exatamente isso. Entendeu? Então, assim, usar a AI de forma consciente e ter coesão nas coisas. Então, eu pedi ajuda no meu dia a dia do trabalho, que nem eu mencionei. Numa fórmula de Excel, eu pedi ajuda no dia a dia para fazer um cálculo complexo.
eu pedi... Só que assim, qual que é o deparo? Qual que é a prova real? Entendeu? Seja um cálculo, seja um desenho técnico de algo, seja um desenvolvimento de um programa, seja um cálculo financeiro. Qual que é o deparo? Se a conta dá isso mesmo? Você tem embasamento técnico, conhecimento? Ou não? Eu tô perguntando algo que eu não tenho ideia. Por exemplo, eu não tenho ideia nada do como calcular uma EBITDA. Você pergunta e dá um Ctrl+C, Ctrl+V? Esse é o grande problema, entendeu? Então, deixa eu ir lá ver o conceito de EBITDA. Para entender. Exatamente. E fazer esse depara como você tanto está falando. Exatamente. E isso também, Nicolas, isso vai ajudar, inclusive, a forma de perguntar para o ChatGPT. Porque isso interfere também, né? Na maneira como você pergunta e aí, consequentemente, a informação que você vai ter. Sim, um grande segredo é o prompt, né? É o direcionamento da IA. Tá. Então, por exemplo, quando você vai trazer ali no seu dia a dia, você trazer contexto no seu prompt. Então, você é um especialista financeiro com 20 anos de experiência de uma grande empresa, com estudo, com uma formação XYZ numa grande faculdade. Você dá contexto, porque a IA ela é uma grande inteligência, ela tem acesso a muita informação ao mesmo tempo. Então, o prompt, né, ou seja, o input que você dá para ela te dar a resposta, quanto mais você especifica o contexto para ela, mais assertivo ela vai te dar. Então, por exemplo, uma coisa básica que muita gente não faz, você dizer que ela deve pensar no português Brasil, né, PTBR ali, é uma grande questão. Por exemplo, você pede algo no Excel, você diz, pensa isso no PTBR, né, português Brasil. Ou você vai pedir algo que tem um fora de contexto, que precisa ser de outro país, numa outra cultura, ela vai te trazer, por exemplo, como que eu chego no meu trabalho? Ela vai te dizer o quê? Onde é seu trabalho? Ou talvez ela vai alucinar. Mas então dá contexto. Eu moro em tal país, eu moro em tal local e precisa até o local. Então ela contextualizou. Se não, aonde eu quero ir? Meu trabalho. Ela vai achar meu trabalho na internet, algum lugar, provavelmente, que chame meu trabalho e vai falar. Você vai clicar aí? Entendeu? Então esse é o ponto, dar contexto para ela. E o que é bacana, e eu trago aqui a provocação para você que está nos assistindo, que é como hoje a gente utiliza a IA de maneira estratégica. Você está usando a IA nesse formato estrategicamente para te ajudar a pensar, te ajudar nas atividades, ou simplesmente não faz um depara, copia e cola, né? Não faz a curadoria das informações, o que consequentemente pode virar aí um tiro no próprio pé. E para fechar, Nicolás, qual dica que você dá, o primeiro passo para quem quer começar a usar a IA de forma eficiente e segura? Eu nunca vi ChatGPT e nenhum outro tipo de IA. Por onde eu começo e como é que eu faço isso para ter um trabalho produtivo, um trabalho eficiente? Marcel, a dica, assim, para começar, é o ChatGPT, que é a mais comum, tem, né, diversas inteligências artificiais, lançou recentemente uma nova chinesa, enfim. Mas, sim, usar o ChatGPT. Mas a grande questão da segurança não informa nada que é sensível. O que é sensível? Não dá um contexto da sua vida, não dá um contexto do seu trabalho. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho na empresa... Eu trabalho na Bravend e preciso fazer isso. Você não fala que trabalha na Bravend, fala assim, imagine que você é o Jorge, você é a Tatiana e você trabalha numa empresa XYZ, exatamente isso, XYZ, e aí você vai lá e dá um contexto fora, você troca, entendeu? Você troca as informações, porque ela vai armazenar isso, né? Isso eu tô falando para você começar a usar de forma gratuita, que normalmente as pessoas não vão querer lá pagar $20, mas vale super a pena dependendo, porque se você... eu preciso, né, colocar as informações que eu quero que ele traga a minha realidade. Por exemplo, eu estou começando uma empresa, ou estou dentro de uma empresa e preciso desenvolver algo dentro. Eu preciso dar o contexto da minha realidade, que é super importante, então assine a licença, use o modo pago, que ele não armazena as informações e não aprende com as informações que você está imputando. Entendeu? Mas se for na forma gratuita, troca o contexto, quando você for falar, dá um contexto genérico, mas com as suas informações, que ele não vai entender se eu entrar lá e perguntar da Bravend, e ele falou, era empresa XYZ, Bravend não existe, então não cruza. Mas, de qualquer forma, é sensível, é sigiloso, usa a versão paga, né? Não é nenhuma propaganda aqui, mas independente, e procure o melhor mecanismo de segurança dentro de cada IA, né? Ele sempre vem escrito, aqui é um LLM, né, uma inteligência artificial que está aprendendo com o seu processo. E, inclusive, na Bravend, por exemplo, a gente tem, né, soluções de agente já que a gente usa o parque do ChatGPT
que é por um processo de tokenização. Então, a cada chamada que a gente faz, a gente paga por tokens, que é uma unidade de medida que o ChatGPT tem, que a cada 3, 4 palavras é um token ali, enfim, tem uma forma disso, tem um aplicativo que a gente consegue calcular, mas que eu estou pagando por processamento de quantidade de tokens, que é uma forma muito segura. Então, eu coloco lá informação sigilosa, eu posso colocar lá o código de ética, eu posso colocar lá informação financeira, informação estratégica, qualquer coisa, e eu falo, olha para esses documentos e me fala, qual que é a sua análise crítica disso, disso e disso? E eu crio um prompt por trás e crio um agente para me ajudar, mas tudo de forma segura, tudo um processamento. Então, na Bravent, a gente tem esse processo, tudo de forma segura, e a gente faz para o nosso cliente de forma segura. Então, procura a gente, procura mecanismos que você consiga entregar um resultado e que você esteja seguro. Porque tudo que começa novo, ele não necessariamente tem tudo. A própria IA, ela não tem todos os seus processos legais bem estruturados. É à medida que vai acontecendo, como tudo, como qualquer inovação, né? Lá atrás, imagino que inventaram o carro que não tinha todas as leis de trânsito que tinham, né? Porque não sabiam que... Evolui, né? Não tinha um retrovisor no carro, né? Enfim, tudo vai evoluindo. Então, a mesma coisa para IA. Toma cuidado, porque isso é uma forma exponencial e rápida. Então, se não tomar cuidado, você expõe uma informação, um produto, ou você mesmo correndo muitos riscos que a gente nem imagina. Nicolás, papo sensacional, né? Muitos insights, muita reflexão. E você que está nos assistindo, sempre pense, você usa a IA para copiar e colar sem curadoria ou quer utilizar a IA de forma estratégica para o seu negócio? Invista nisso, porque isso vai trazer muito resultado. Então, diante disso, gostou aqui do nosso episódio? Compartilha, comente, divulgue o nosso canal e desejo a você um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, Nicolas. Valeu, Marcel. Obrigado. Obrigado a todos.